No ponto de número 1, né, no tópico 1, o autor, comentarista, ele vai falar um pouco sobre o Salmo 116. A primeira coisa que ele faz é atribuir esse salmo a Davi. Então, por mais que o salmo não tenha, né, um autor identificado claramente, mas ele é muito atribuído a Davi. Então, um dos possíveis autores é Davi, talvez um dos mais prováveis, mas não é um salmo que tenha a sua autoria assinada, comprovada, mas diversas vezes ele é atribuído ao rei Davi. E aí ele vai falar sobre um momento de extremo perigo e depois de um grande livramento. Então esse salmo ele vai entrar numa categoria que é chamada de Halel, que significa louvor. Então esse salmo ele louva, ele engrandece, ele agradece. Então ele vai entrar na ritualística judaica após a Páscoa, né? Um salmo que é cantado após a Páscoa em muitos lugares. E aqui o comentarista ele vai fazer uma associação dizendo que o texto neotestamentário ele diz que havendo cantado um hino, o texto neotestamentário não diz que hino Jesus cantou, mas o comentarista aqui ele vai fazer um comentário que poderia ser o Salmo 116. Nós não sabemos, não podemos afirmar que foi o Salmo 116, mas o comentarista da revista ele coloca que poderia ter sido o Salmo 116 pelo fato dele ser usado nesse contexto, né, da festa da Páscoa, da celebração da Páscoa. No ponto 2, ele vai falar sobre cordéis de morte. Então esses cordéis de morte, né, que aprisionam o salmista no versículo 1 e no versículo 2, eles provavelmente estão falando de uma experiência de quase morte de fato, como uma perseguição, uma doença, um acidente, uma tentativa de homicídio, algo que de fato remonta a essa tentativa de morte, essa quase morte, essa exasperação que o salmista ele vai sentindo como se a morte se aproximasse dele. E no ponto 3 ele vai falar da resposta diante dessa experiência, que em vez do salmista se desesperar, em vez do salmista procurar outras maneiras de se livrar daquelas cordas de morte, né? O salmista ele se apega a Deus, ele se vai a Deus, ele se achega a Deus e Deus consequentemente responde, livrando o salmista da morte iminente. Isso gera no salmista um sentimento de gratidão que é expressado através do salmo.